Olá! Alegria! Que prazer poder discorrer sobre mais um tópico na Rainha das Ciências, matemática. Bom, gente, nesta videoaula vamos tratar sobre um dos teoremas na geometria plana de maior importância, ok? Destacando, inclusive, que quando em matemática a gente chama algo de teorema, nós temos uma afirmação lógica que foi provada como verdadeira e sempre será assim, jamais mudará naquele contexto para o qual foi provada, e que, por receber este termo teorema, acaba sendo uma afirmação lógica que a gente chama de forte. E a razão de chamar dessa maneira é dizer que em várias situações do dia a dia, no contexto apresentado específico para aplicar o teorema, o uso dele é frequente, é corriqueiro. Nas mais diversas situações em que eu tenha o contexto para o qual o teorema se aplica, eu vou acabar tendo que usar tal teorema. Resumindo, quando a gente fala de teorema, a gente fala de uma afirmação lógica forte. Isto é, que nós acabaremos por usá-la com muita frequência em situações problema que estão alinhadas ao contexto da teoria em questão. Isto é, que eu posso aplicá-la. Tá? E que eu interpreto e sei que posso, porque eu estudei a teoria e entendo quando utilizar essa teoria no contexto apresentado. Tá bem? É raciocínio, gente. Saber interpretar. Tá? E então, depois desse âmbito curioso aqui para vocês, esse momento de fala explicativa, você pode se perguntar, que teorema é esse, tá? Nesta pequena videoaula, vamos falar sobre o teorema de Tales, ok? Quem foi Tales? Tales foi um grego, Grécia Antiga, também aí conhecido como Tales de Mileto, pois ele nascera em Mileto, uma cidade na Grécia Antiga. No mundo antigo era muito comum, antes de Cristo, e até um pouco depois de Cristo isso também foi muito comum ainda, você chamar a pessoa pelo nome de batismo, colocando um sobrenome que era o local do nascimento dela, ou o local ao qual ela viveu por muito tempo. Por exemplo, Pitágoras de Samos, ele nasceu em Samos. Arquimedes de Siracusa, ele nasceu em Siracusa. Jesus de Nazaré, ele não nasceu em Nazaré, mas cresceu em Nazaré, viveu em Nazaré, tá? Por muito tempo. Então, fazia essa referência. Tá bem? Então, aqui o caso de Tales também, Tales de Mileto. E Tales foi um grego, como curiosidade para vocês, um grego da Grécia Antiga, que viveu anteriormente a Pitágoras, tá? Anteriormente a uma série de outros gregos, como Arquimedes também, tá lá no rol dos mais antigos aí, que contribuíram com a matemática, ok? Antes de Euclides também, Tales viveu. Show de bola. Então, vamos lá. Para a gente chegar no teorema de Tales, pessoal, que se aplica a contexto de geometria plana, já guarde logo isso. Falar em teorema de Tales é associar tal fala à geometria plana. Falou em teorema de Tales, já pense em geometria plana, ok? Tudo com base no plano, tá? Não estou no espaço. Duas dimensões apenas, plano. Comprimento, largura, base e altura, ok? Muito bem. Então, antes de chegar no teorema propriamente dito, a gente tem aí um pré-requisitozinho para chegar lá, tá bem? Conhecer alguns elementos que configuraram o que Tales pôde descobrir matematicamente. Então, antes disso, a gente vai falar sobre o que são feixes de retas paralelas, tá? Veja que aqui o nosso material ele já traz a definição para isso. Ó. Feixe de retas paralelas, na verdade, define um conjunto de retas que são, obviamente, paralelas, tá? Todas paralelas entre si. Você observa aqui nessa imagem que nós temos reta R, reta S e reta T. As três paralelas entre si. O que significa dizer que as retas são paralelas, gente? Que elas jamais, no plano, vão se cruzar. Elas jamais vão se intersectar. Não há interseção entre R, S e T. Quando isso acontece no plano, significa dizer que essas retas elas ficam como? Sempre na mesma direção. Perceba que as retas R,
S e T, elas estão na horizontal. Consequentemente, elas ficam como? Uma ao lado da outra, com a mesma direção, tá? Direção aqui, horizontal. Se eu tivesse retas paralelas na vertical, então teria uma situação como essa daqui, ó. Chamar aqui de T', tá? Eu vou chamar aqui de S', para diferenciar das outras letrinhas que a gente já escreveu antes. Então, perceba que eu tenho duas retas, T' e S', que são paralelas e colocadas na vertical. Nenhum problema, tá? Eu podia também ter retas paralelas configuradas no modo inclinado, na direção inclinada, nenhum problema. Lembre que direção é falar que está horizontal, vertical ou inclinada, tá bem? Sentido é quando eu falo direita e esquerda, tá? Por exemplo, lembre que isso vem lá da ideia de vetores na física, ok? Mas vetores está lá na física, mas, no entanto, é um assunto que é anterior à física, pois já em matemática anteriormente nós também falamos em vetores, ok? Muito bem, então nota, eu tenho R, S, T paralelas. Se eu tenho duas ou mais retas paralelas, eu posso falar que eu tenho um feixe de retas paralelas. Pronto. O teorema de Tales, pessoal, ele vai exatamente ser aplicado em cima dessa configuração geométrica. Que configuração geométrica é essa? Ó, eu tenho um feixe de retas paralelas, aqui nesse caso com 3, eu poderia ter 4, 5, 6, quanto você quisesse, tá? E uma vez que eu fixe uma quantidade que seja duas ou mais retas paralelas, que eu fixe retas paralelas duas ou mais, portanto, ao fazer isso e em seguida traçar retas, como aqui ele colocou, ó, retazinho, reta, Bzinho. Essas retas Azinho e Bzinho são retas ditas transversais às retas paralelas, tá? Então, posso falar que essas retas Azinho e Bzinho são retas transversais ao feixe de retas paralelas. Qual é o feixe de retas paralelas? As retas R, S, T. Beleza? O teorema de Tales, ele caiu exatamente, gente, ele foi enunciado e provado por Tales de Mileto, antes de Cristo isso, bastante tempo antes de Cristo até, exatamente com esta configuração geométrica, com este ambiente geométrico. Eu tenho um feixe de retas paralelas, traço, no mínimo, duas transversais. O que são transversais? Retas que não são paralelas e cruzam, cortam as paralelas. Veja que a reta Azinho aqui e Bzinho, elas não são paralelas. Se elas fossem paralelas, ainda assim, se elas fossem as duas, Azinho e Bzinho, paralelas entre si, ainda assim eu teria transversais? Com certeza, tá? Só que aí não faria muito sentido entrar no teorema que vem daqui a pouco, tá? Porque se Azinho e Bzinho fossem paralelas também, os segmentos que estão aqui no interior das paralelas, ó, de A até B, de B até C, de A até C, de A' até B, de B' até C, de A' até C', de B' até C', esses segmentos que ficaram no interior das paralelas, R, S, T, eles já bateriam como de mesmo tamanho, tá? Se eu tivesse aqui uma transversal e outra, de modo que elas fossem paralelas, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Então, esse segmento que estaria aqui, entre R e S, bem como o segmento que estaria aqui, ó, entre S e T, ele já tem o mesmo tamanho, né? Porque são retas paralelas. Eu teria segmentos com o mesmo tamanho, com a mesma medida, ou seja, congruentes. Eu vou fazer isso para vocês perceberem agora, ó. Se eu traçasse A aqui bonitinho e a retinha B paralela a ela. Note que o trecho de S até T, aqui por uma reta e por outra, bem como de R até S, por uma reta e por outra, esses trechos acabam tendo o mesmo tamanho, porque estão limitados pelas retas paralelas R com S e S com T, e por serem segmentos paralelos, eles têm o mesmo espaçamento, ok? O mesmo espaçamento. Duas retas paralelas não se tocam nunca, estão lado a lado, e de um ponto a outro, que também sejam pontos lado a lado, eu tenho o mesmo tamanho. Então, saio de um ponto aqui, ó, pego um ponto aqui em R, e vou até um ponto em S, traço um segmento, faço mesmo pegando um ponto ao lado do primeiro em R e ao lado do outro primeiro em S, e traço um segmento, eu tenho esses dois segmentos com o mesmo tamanho, tá?
Então, você nota que caso Azinho e Bzinho, como retas transversais, também fossem paralelas entre si, não faria sentido falar no teorema de Tales, que vocês verão logo a seguir, tá? E logo a seguir, já adiantando, este teorema ele vai dizer o seguinte para a gente, ó. Os trechos das retas transversais que ficam entre as paralelas, aqui eu estou destacando, você pode observar com um pincel na cor preta, observe aí, tá? Esses trechos, ó, de A até B, de B até C, bem como de A até C, de B até C. Do outro lado, de A' até C', de A' até B', de B' até C'. Esses trechos das transversais, esses pedaços das transversais, fragmentos delas, um em relação ao outro, serão ditos proporcionais. Verifica-se que eles são, matematicamente, proporcionais entre si. Tá? Então, por exemplo, o segmento que sai de A até B, ele está para o segmento que vai de B até C, assim como na outra transversal isso também acontece. De A' até B' eu tenho um tamanho de segmento de reta, eu tenho uma medida de segmento de reta, que está para o segmento de B' até C'. Eu posso pegar várias configurações, eu posso pegar A para B, está para A' B', assim como de B até C eu tenho um segmento que está para B' até C'. Lembre quando eu falo está para, você tem que recordar do assunto razão e proporção, tá? Eu estou colocando aqui segmentos de reta em uma equivalência de razões, ou seja, numa proporção. Lembre quando você escreve, por exemplo, a fração 1/2, esta fração 1/2, ela é também equivalente, por exemplo, à fração 5/10, 5 décimos, tá? Note que se você dividir 1 por 2, bem como 5 por 10, quem você tem no final das contas? Você vai ter o 0,5, a mesma resposta. Você nota que o denominador de 5/10, bem como o denominador de 1/2, eles, ambos, 2 e 10, representam o quê dos numeradores? O dobro, né? Veja que 2 aqui, ó, o dobro de 1, e 10 aqui embaixo, o dobro de 5. Ou seja, essas duas frações, elas estão na mesma proporção, por isso eu posso igualá-las. Elas são equivalentes. Como é que eu poderia ler essa igualdade? 1 está para 2, assim como 5 para 10. Ok? Essa mesma ideia vai cair aqui, gente. Tá bem? Com os tamanhos de segmentos, eu posso montar segmentos proporcionais. Foi isso que Tales de Mileto observou e conseguiu provar. Tranquilidade? Pronto, então aqui uma palhinha do teorema que vai vir logo abaixo, tá? O teorema que virá logo abaixo, ele vai destacar exatamente isso. Então, perceba que eu quis mostrar para vocês quando as transversais em um feixe de paralelas não teriam sentido em termos de teorema de Tales, tá? Se as transversais Azinho e Bzinho, repito, guardem bem isso, se elas fossem paralelas entre si, como a gente viu, na verdade, os segmentos que estariam entre as retas paralelas, R e ST, eles teriam o mesmo tamanho, tá? Seriam congruentes. E aí não faria sentido falar em serem proporcionais, tá? Já que eles teriam o mesmo tamanho. Então, sempre que você tiver um feixe de paralelas, as transversais traçadas pelas paralelas, as transversais não virão paralelas entre si. Porque se elas viessem, não precisaria usar o teorema, tá? Já daria para descobrir que os segmentos que ficam entre as paralelas têm o mesmo tamanho. Tranquilidade? Então, abaixando agora, vamos embora aqui comigo. Venha mais para baixo. Você vai começar agora a reconhecer o enunciado do teorema de Tales. Está aqui logo abaixo. Então, bonitão aqui para vocês, ó, o que foi enunciado antes de Cristo em Mileto por esse grego, ok? Se duas transversais intersectam, isto é, cruzam, tocam um feixe de retas paralelas, então a razão, lembre, razão, fração, pegar aqui meu pincel, okay? A razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal, tá? Lembre correspondentes o mesmo que homólogos, beleza? E note, olha que interessante, tá? Se eu tenho duas transversais, olhe bem a quantidade de elementos e como eles se relacionam, tá? Se eu tenho duas transversais
que intersectam um feixe de retas paralelas. Exatamente como a gente viu antes, o ambiente geométrico. Então, a razão, que é a razão, é colocar um número sobre outro. É o mesmo que uma fraçãozinha, tá? Então, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal, de uma só, será equivalente, igual, à razão dos segmentos correspondentes lá na outra transversal. Então, olha que interessante a imagem aqui abaixo. Ó. Vou pegar o pincel de novo para vocês. Olha que magnífico aqui o exemplo abaixo. Veja R, S, T e Z. Veja que aqui, no exemplo, no nosso livro, o autor ele coloca 4 retas paralelas, observe, ó, R, S, T e Z. Poderiam ter mais? Poderiam. Poderiam ter menos? Poderiam também. Para você ter um feixe de paralelas, tem que ter 2 ou mais. Acabou, tá? Então, ó, nós temos R, S, T e Z, beleza? Quais são as transversais aqui? Me responda. Quais são as transversais? Ótimo. Azinho aqui e Bzinho. Lembre que uma reta em geometria, tá? Na literatura matemática, em geometria euclidiana plana, sempre a gente batiza uma reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Uma letra minúscula do alfabeto latino, tá bem? Pronto, e o ponto, não se esqueça, você nomeia por uma letra maiúscula também do alfabeto latino, que inclusive é o nosso alfabeto também. E isso, gente, é feito no mundo todo, tá? Essa simbologia é usada no mundo inteiro. Aí o que você percebe aqui, ó? Eu tenho um feixe de retas paralelas, beleza. R, S, T, Z estão lado a lado, nunca se tocam, beleza, paralelas. E as transversais, Azinho, Bzinho. Aí veja, eu tenho um trecho na transversal Azinho, tá? Que vai de A até B. Aí tem um trecho de B até C, um trecho de C até D, entre as paralelas. Na transversal Bzinho, nós temos um trecho de A' até B', depois de B' até C' e de C' até D'. Se você compreendeu a minha introdução anteriormente, na minha fala imediatamente anterior, num contexto de pré-requisito ao teorema, isso aqui agora vai ficar bem fácil para você entender, tá? Então, o teorema, o que Tales reconheceu e provou foi, se eu pego o primeiro trechinho na transversal Azinho, que vai de A até B, e eu reparto esse trechinho em várias unidades, que ele chamou de U, por exemplo, que podem ser tamanhos de segmento em número inteiro, tá? Em número racional, em número irracional ou mesmo real, tá? Então, para qualquer tipo de fragmento de segmento, por um número inteiro, por um número racional, que é fracionário, por um número irracional, como a raiz do número primo, tá? E até mesmo pelo número real, dá para a gente definir esse uzinho, essa unidade de tamanho fragmentado no trecho de A até B. Ao passo que eu fazia esse fragmento de A até B, e tomava o segmento lateral à direita no trecho de A' até B', chamando a unidade de U', a princípio para diferenciar uma da outra, porque eu tenho um trecho de A até B numa transversal que tem uma inclinação, que é Azinho, e tem um trecho de A' até B' na outra transversal, que é a transversal Bzinho, que tem outra inclinação. Tá? Então, ao mesmo passo que Tales lá ia definindo fragmentos num trecho por uma transversal, ele definia também fragmentos num trecho na outra transversal. E na hora que ele comparou esses fragmentos de uma transversal com o da outra, o que ele notava? Esses fragmentos estão guardando uma proporção. A cada divisão que eu faço no segmento, se aqui eu conseguir fazer 10 divisões de unidades, numa unidade que seja número real, irracional, fracionário ou inteiro, no trecho de A até B, eu conseguia também fazer esse fragmento de A' até B' na outra transversal, com tamanhos diferentes, é bem verdade, mas que guardavam proporção. Por exemplo, cada segmento aqui, o linha, estaria, por exemplo, como a terça parte, a quarta parte, ou o dobro, ou o triplo com relação a U, tá bem? Lembre, quando eu falo de proporção, gente, relacionar quantidades como uma sendo o dobro da outra, triplo, quádruplo, ou mesmo tamanhos menores, tá? Fracionamentos que você faça. Isto é, pegar a metade, a terça parte, dividir por 3, pegar a quarta parte, quinta parte, décima parte, dividir por 10, tá?
Falar em comparar tamanhos e ver se eles são proporcionais é ver se um é o dobro do outro, se um é o triplo, se um é metade, ou terça parte, etc. Então, quando ele fragmentava em cada trechinho das transversais, entre as paralelas, cada uma das transversais, ele ia percebendo que havia uma proporção entre esses trechinhos, tá bem? E daí vai surgir uma conjectura, que é uma afirmação pela suspeita que se levantou na análise feita, numericamente falando. Você começa com a conjectura, e aí quando você prova essa conjectura, então virou um teorema. Tá? Conjecturar é você lançar uma afirmação que você não consegue provar ainda, mas que você já experimentou que pode ser realmente verdadeira. Beleza? Bora baixar aqui. Então, depois que ele observa isso, agora você pode concluir o que é, na verdade, o esqueleto do teorema, onde já vão aparecer aí formulazinhas que você irá utilizar em situações problema, ok? Quando você usa formulazinhas, está aplicando, na verdade, o teorema de Tales. Você não está usando a fórmula sem ter um crivo teórico por trás, tá? Ah, estou usando porque eu vi que era assim, estou fazendo. Não. Existe uma teoria por trás que lhe garante o uso, tá bem? Daquela fórmula. Muito bem. Então, o que pôde observar, primeiramente, observe aqui, ó, na transversal Azinho, o segmento AB, ele guardava uma proporção com o segmento CD. Primeiro, só em torno de uma transversal, ó. A quantidade de unidades que eu fragmentei o trecho de A até B se relacionava com a quantidade de unidades que eu fragmentei o trecho CD. E você vai perceber que isso vai acontecer na outra, como eu já falei de U', e depois também de uma transversal para a outra, como eu já expliquei em cima, comparando U com U'. Tá bem? Lembre que esse U que ele coloca aqui, são unidades, são, na verdade, números de fragmentações no trecho. Tá bem? E, repito, um número podia ser inteiro, racional, irracional ou mesmo real. Tá? Aqui o autor até faz referência a isso, chamando de segmento comensurável ou incomensurável. Veja que um segmento incomensurável é um número irracional. Lembre que um número irracional é aquele que vai ter vírgula, vai ter casa decimal e ele nunca tem fim. E não tem um padrão de repetição depois da vírgula nas casas. Nós chamamos esse segmento de incomensurável porque se ele é infinito, eu não consigo parar de medi-lo. Tá bem? Incomensurável é porque eu não consigo mensurar, mas ainda assim eu consigo estimar aquela medida, claro, por aproximação. Tá bem? Aí, abaixando mais um pouquinho aqui, ó, veja que na mesma transversal eu consigo achar uma razão. E lembre, na hora que eu escrevo uma razão, que é uma fração, por exemplo, aqui o trecho AB está para o trecho CD, isso aqui, gente, está nos dizendo que quando eu divido o tamanho AB pelo tamanho CD e consigo uma fração ou com números inteiros, ou com números que têm vírgula, ou com número irracional ou real, ainda assim eu consigo comparar esses segmentos. Lembre que o conceito de divisão, quando você faz aqui o tamanho AB dividido pelo tamanho CD, você quer saber quantas vezes o segmento CD cabe em AB. Quando você divide lá 10 por 2 e diz que dá 5, é porque 2 cabe 5 vezes em 10. Tá? Então tem uma relação aqui em que eu posso comparar, nós podemos comparar as quantidades. E ainda não vai ficar só aqui não, tá? Comparando quantidades de fragmentos, de segmentos, a partir de uma transversal. A gente vai conseguir comparar as duas entre si. Aí vou baixar mais um pouquinho aqui, ele faz a mesma coisa, observe aqui, ó, com o trecho A', B' e C', D', que é da transversal Bzinho, mesma coisinha. E se as duas razões, tanto AB sobre CD, bem como A', B' sobre C', D', elas dão a mesma resposta, elas vão combinar em uma mesma fração, M sobre N, ok? Então, isso implica dizer que eu posso igualar essas duas razões. Ou seja, AB está para CD em uma transversal, assim como A', B' está para C', D' na outra transversal. E o assim como, gente, é essa igualdade, tá? Lembra disso aqui, ó, pegar um pincel? O assim como aqui, ó, é o mesmo colocar igualdade. Então, quando você vê a escrita, fizer a leitura, AB está para CD, assim como A', B' está para C', D', o assim como, não se esqueça, igualdade. Agora, volta comigo lá no ambiente geométrico aqui em cima. Ó. Qual é a primeira conclusão aqui no Teorema de Tales?
Eu tenho um feixe de paralelas, beleza? Tenho as duas transversais, que não virão, as transversais não virão paralelas entre si. Expliquei antes, se elas vierem paralelas entre si, não faria muito sentido falar de proporção entre segmentos, porque eles seriam iguais, tá? Então, o que a gente já pôde observar foi o seguinte, que esse segmento aqui, ó, AB, esse trecho AB da transversal Azinho, está para CD aqui embaixo, um outro trecho entre paralelas, um trecho entre paralelas, está para outro trecho entre paralelas na mesma transversal. E isso é igual a você pegar o trecho de A' até B' sobre, isto é, na fração, sobre C' até D'. Veja, nós não estamos dizendo que o segmento de A até B ele é igual a A' até B'. Não é isso. É a razão de dois trechos na mesma transversal como igual a razão, isto é, a fração, entre dois trechos na outra transversal. E, gente, o que é mais magnífico? Você pode aqui variar os trechos à vontade. Aqui, o autor, primeiramente, trabalhou com o trecho AB e o trecho CD, em ambas as transversais. A', B', C', D'. Pronto. Mas se eu quisesse pegar, por exemplo, o trecho que sai de A, pegar aqui no pincel, o trecho que sai de A e vai até lá D. Aí eu teria o AD está para CD, assim como A', D' está para C', D'. Poderia fazer isso bonitinho. A ordem fracionária, a ordem de razão que você pegar na primeira transversal é a mesma ordem que você pega na segunda, tá? Se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, de A até C, está para C até D. Aí na outra, a mesma coisa. De A' até C' está para C' até D'. Porque eu estou pegando os mesmos trechos em variação do feixe de paralela. Veja, isso em termos de variação do feixe de paralelas em cada transversal. Veja que os trechos entre as paralelas em cada transversal, eles não têm o mesmo tamanho. Tá bem? Mas se eu pego esses trechos em frações em cada uma das transversais em uma certa ordem, eu consigo igualar na razão, porque vão ter a mesma proporção, ok? Então, de novo, se eu pegasse aqui, por exemplo, o trecho que vai de A até C, tá? Repetindo depois de C até D. Aí eu teria o segmento AC está para o segmento CD. Na outra, a mesma coisa. Saía de A' até C' e de C' até D. Por que eu saía de A' até C' na outra? Lembre que A' é um ponto que está ao lado de A. É um ponto vértice correspondente, portanto. B' é um vértice, é um ponto na reta S que é correspondente ao ponto B. Lado a lado, estão na mesma reta. Tá? C' é um ponto correspondente ao ponto C. Estão na mesma reta, lado a lado. E D' é um ponto correspondente com relação ao ponto D na outra transversal. Tá bem? Então, você começa a entender a ideia de correspondência dos segmentos. Veja, o segmento AB na transversal Azinho é correspondente, não quer dizer que é igual, é correspondente ao segmento A', B'. Por que correspondente? Porque são segmentos que estão no mesmo trecho, isto é, no trecho de R até S, ok? Estão limitados pelo mesmo par de paralelas, beleza? Esse é um argumento. E o outro argumento é porque os pontos que são início e fim desses trechos são pontos que estão lado a lado, cada qual em sua transversal. A', B', B', C', D', D'. Aí para vocês irem compreendendo a ideia de correspondência, tá? Aqui outro exemplo. O trecho B de B até C, na transversal Azinho, é correspondente ao trecho que vai de B' até C' na transversal Bzinho. Então, se eu montasse a seguinte proporção, ó, BC está para CD na transversal Azinho, faria o mesmo na transversal Bzinho. B', C' está para C', D'. Você ainda consegue montar outras proporções. É que você pode montar um monte de proporção, gente. Desde que vocês sigam com os trechos correspondentes entre as paralelas, tá? Você poderia montar a seguinte proporção ainda, ó. AB está para A' B', saindo da transversal para outra. Assim como, por exemplo, ó, BC está para B', C'. Ou seja, eu posso montar uma igualdade de frações, que são razões, porque eu estou comparando quantidades, grandezas, portanto, saindo de uma transversal para outra. Eu não preciso ficar limitado
a apenas exibir uma fração que é uma razão numa transversal e depois outra fração na outra transversal. Não. Eu também posso sair de uma para outra no segmento correspondente, assim também como pegando outro trecho de uma para outra. E isso aqui, o livro, nosso material, ele vai falar mais para frente, tá? Ele começa falando de alguns casos iniciais, depois mostra as muitas possibilidades mais para baixo. Eu estou explicando aqui porque eu estou usando a figura para mostrar isso para vocês. Tá bem? Então eu poderia, repito, montar também a seguinte proporcionalidade entre os segmentos que são transversais envolvidos no feixe de paralelas. O segmento AB estando para a linha B', assim como o BC estando para aqui, ó, B', C'. Você pode variar. Você pode pegar aqui, por exemplo, ó, de A até C, estando para a linha C', e depois pegar de C até D, estando para C', D'. Outro exemplo, tá bem? E repito, se você quiser pegar o trecho que está entre as paralelas como um todo, o trecho maior, por exemplo, aqui na transversal Azinho, sair de A e até D, ótimo. E comparar com a linha até D', perfeito, nenhum problema. Você pode pegar o trecho todo sobre uma parte dele. O trecho todo da transversal sobre uma parte dele. Eu digo isso porque, dependendo do problema que você vai resolver, da questão que você resolva, essa variação de trechos que podem ser tomados como proporcionais, se você não souber disso, não consegue resolver. Tá bem? Tem que saber as muitas possibilidades matematicamente aqui viáveis. Tá? Ótimo! Vamos descer aqui agora rapidinho, ó. E vamos para o desfecho. Tá? Esse é o primeiro desfecho do teorema, como vocês viram, tá? Eu pego um trecho entre paralelas, uma transversal, sobre outro trecho da mesma transversal. Isso é igual à razão dos trechos correspondentes aos anteriores. Tá? Então, eu consigo igualar aqui duas frações, a igualdade de duas frações, que são razões, porque compara quantidades, é uma proporção. Tá? Isso aqui, gente, é uma proporção. Beleza? Mais algumas observações aqui embaixo. Ó. Um feixe de paralelas determina em duas transversais, o que eu acabei de falar, ó, quaisquer, em transversais, quaisquer segmentos proporcionais. Veja que ele não está especificando quais são os segmentos proporcionais. Apenas diz que você vai ter segmentos proporcionais por meio dessas duas transversais ao feixe de paralelas. O que eu comentei. Se ele não especifica segmentos proporcionais, mas eles são proporcionais, é só pegar os trechos que são correspondentes. Eles vão guardar uma lei de proporção pela correspondência. Tá bem? Aqui, o autor, então, dá o desfecho, como a gente viu acima, pegando outros trechos para vocês verem. Ó. O trecho AC sobre AB igual a linha C' sobre a linha B'. Vamos lá em cima para você observar. Ó. Qual o trecho AC? Olha aqui em cima, na figura. De A até C aqui embaixo. Qual correspondente ao trecho AC, na reta Azinho, que é de fato correspondente à reta Bzinho? De A' até C'. Tá? Então, se eu pegar AC está para AB na transversal Azinho, quem é que eu pego para igualar na transversal Bzinho? A linha C' sobre a linha B'. Gente, só isso. Agora, toma cuidado na orientação da proporção que você vai exibir. Você não pode colocar uma fração igualada a outra se não for com trechos correspondentes, tá? Por exemplo, eu não posso pegar aqui esse trecho AB, observe meu cursor se mexendo, eu não posso pegar esse trecho aqui AB e dizer que ele está para o trecho C', tá? Por quê? Primeiro, o trecho AB está restrito às retas RS. Já o trecho de C', AD' na outra transversal, ele está restrito, ele está compactado, limitado pelo par de paralelas TZ. Então, o afastamento de T até Z não necessariamente é o mesmo que o afastamento de R até S para você conseguir dizer que eles são proporcionais. Tá? Ou que, nesse caso, anteriormente, eles são correspondentes. Então, você pega segmentos correspondentes de acordo com o local que ele se encontra. Eu posso falar que AB está para a linha B'? Posso, porque são trechos em cada uma das transversais que estão limitados pelo mesmo par de paralelas. Acabou-se. Tá bem? Então,
Então, descendo aqui embaixo, já finalizando, tá? O teorema de Tales, pessoal. Então, guarda aí. Como desfecho, em suma, eu tenho um feixe de paralelas. Tracei, ao mínimo, 2 transversais. O teorema consiste em você poder comparar os segmentos que ficam entre as paralelas em cada uma das transversais. Tá bem? Comparar como uma lei de proporcionalidade. Então, cada pedacinho que você pegue entre as paralelas em uma transversal, você pode colocar um sobre o outro na fração e igualar com os trechos correspondentes de segmentos na outra transversal. Lembre que eu mostrei para vocês aqui que vocês podem exibir vários tipos de proporções, tá? Entre esses trechos. Muito bem. Para fixar ainda melhor agora o teorema, vamos experimentá-lo em exercícios. Nosso material ele já traz aqui exercícios resolvidos, o que é muito importante vocês verem como exemplo de aplicação desse teorema, tá bem? E aí, claro, depois que eu mostrar agora aqui para vocês explicar essas questões resolvidas, eu vou passar umas questõezinhas para vocês treinarem, tá bem? Fixarem o assunto. Então, olha essa questão número 1 aqui, ó, pegar meu pincel. Vamos lá, pincel, delícia, pronto. Questão aqui número 1, observa ela. Nas figuras, as retas R e ST são paralelas. Opa, eu tenho mais do que duas ou mais retas paralelas, então eu tenho já um feixe de paralelas. Determine o valor de x. Aí, olhe para o item A, pessoal. Tá aqui reta R, S, T. São as 3 paralelas entre si. Ótimo. E aí eu vejo que cruzando, cortando essas 3 paralelas, nós temos 2 retas. Essa aqui, ó, estou apontando com uma setinha na cor verde, e essa outra, que eu também estou apontando com a setinha na cor verde. Note que essas 2 retas, vou chamar, por exemplo, aqui, conforme a gente viu lá em cima, né? No assunto, chamar de reta Azinho e aqui reta Bzinho, tá? Perceba que essas 2 retas são transversais às paralelas. Ao mesmo tempo, essa reta aqui que eu estou chamando de Azinho e essa aqui que eu estou chamando de Bzinho, ao mesmo tempo, essas 2 retinhas, elas não são paralelas entre si. Perceba que se eu prolongasse essa reta aqui mais à esquerda e fosse prolongando a que está mais à direita, ia chegar um ponto em que elas iam se tocar, ok? No plano, se eu prolongasse aqui para cima, ó, chega um ponto que elas vão se cruzar, vão se tocar. Se elas se tocam, não são paralelas, ok? Paralelas são retas no plano que jamais se intersectam. Consequentemente, elas ficam sempre lado a lado, ok? Muito bem. O que você percebe, então? Eu tenho o ambiente propício, sim ou não, para aplicar o teorema de Tales. Um feixe de paralelas e as transversais aqui, ao mínimo 2, e eu tenho 2, esta e esta, cruzando as paralelas. Ou seja, os segmentos que ficam entre as paralelas, é o que o teorema nos diz, que os segmentos que ficam entre as paralelas, eles estão em proporção. Ok? Pronto. Quais proporções eu poderia montar aqui, gente? Várias. Eu posso montar várias. Aqui o autor que resolveu esse exercício, ele usou um tipo de proporção. Poderia usar várias. Vou usar uma aqui nesse item A para vocês verem. Vou escrever 2 está para x, assim como segue a mesma ordem, tá? Comecei pela transversal à esquerda, continuo começando por ela. 5 está para 4. Olha essa proporção que eu acabei de montar aqui, gente. Olha essa proporção que eu acabei de montar aqui. Foi o que eu fiz? Eu peguei um trecho à esquerda da primeira transversal e coloquei ele sobre o mesmo trecho entre as retas na outra transversal. Peguei um trecho numa transversal que está entre ST e peguei o trecho que também está entre ST na outra transversal. Veja, peguei trechos correspondentes. Ó, o trecho que tem tamanho 2 na transversal à esquerda, ele é correspondente a qual trecho na transversal que está aqui à direita? É só você pegar o trecho que está entre o primeiro par de paralelas. 2, esse trecho, que tem tamanho 2, está entre qual par de paralelas? O par RS. X também. 5 é um trecho de tamanho, que é 5, entre ST. 4 é o tamanho de um trecho na outra transversal, que também está entre ST. Então, uma proporção que eu posso montar
por trechos de segmento que são correspondentes, qual seria? Repito, ó, 2 está para x. Deixa meu pincel se comporte, pincel. 2 está para x. Vou escrever aqui bonitinho para vocês, ó. Vamos lá, pincel, 2 está para x aqui. Assim como, igualdade, 5 está para 4. Aí aqui você isola x, né, pessoal? Multiplica aqui, por exemplo, uma forma de sair daqui é multiplicando extremos por meios, tá? Ou você lembrar o seguinte, ó. O que está dividindo vai multiplicando, tá? Trocou de membro, operação oposta multiplicando. Aí eu ficaria ao fim aqui, ó. De novo, para vocês verem, ó. 2 sobre x igual a 5 sobre 4. Como é que sairia aqui embaixo? Ficaria 5x, multiplicando extremos por meios, igual a 4 vezes 2, 8. E aí, isolando o nosso x, eu teria x igual a 8 quintos, 8 sobre 5. Se eu quiser dividir, eu divido e põe o número com vírgula. Acabou. Ok? Veja que eu cheguei a 8 quintos por uma proporção, inclusive, que não foi a mesma proporção que o autor aqui exibiu, mas chegou na mesma resposta. Por quê? Porque ele usou proporção com trechos correspondentes, então acertou. Porque seguiu o teorema de Tales corretamente. Olha qual foi aqui a proporção no item A que o autor usou. Observa aqui embaixo. Observa comigo o meu pincel. Vou pegar aqui o meu pincel mais uma vez. Ó, ele escreveu o autor 2 está para 5, ou seja, ele pegou primeiro a proporção em cima de uma transversal só. Pegando a primeira transversal à esquerda, coloquei o trecho entre R e S sobre o trecho entre S e T. Na hora que eu for escrever a igualdade, como vocês veem aqui, ó, deixa o meu pincel apagar, pera aí. Na hora que você for escrever a igualdade aqui bonitinha, na resolução para o item A, na outra transversal, você tem que pegar os mesmos trechos correspondentes. Isto é, na outra transversal, eu vou pegar o trecho x, tem tamanho x, porque é o trecho que está entre R e S, pelo qual eu comecei quando escrevi a primeira razão, que é a primeira fração. Aí o trecho x como sobre 4, que é o trecho entre S e T. Ou seja, se eu começar a escrever as minhas frações, as minhas razões, de um modo na primeira transversal, eu escrevo do mesmo modo na outra transversal. Por quê? Porque eu estou pegando trechos correspondentes. Se eu não fizer isso, eu não estou pegando os trechos proporcionais. O que o teorema de Tales nos conseguiu demonstrar foi que se eu tenho trechos em cada transversal, tá? Que são trechos que estão na mesma região, isto é, entre um certo par de paralelas, eles são proporcionais. Tá? Então, se eu pegar 2 sobre 5 em uma transversal, na outra eu pego a mesma ordem. O primeiro trecho, correspondente ao 2, isto é, tem que estar entre R e S, na outra transversal. E o segundo trecho, entre S e T, para esse nosso item A. Tá bem? Então, em hipótese alguma, você poderia escrever 2 sobre 5 e depois colocar 4 sobre x. Se fizer isso, tá errado. Tá? Porque você não pode dizer que, por exemplo, o 4, o trecho que tem tamanho 4 aqui, ele é correspondente ao trecho que tem tamanho 2 na outra transversal. Não posso porque estão em regiões distintas. Ok? Em espaçamentos de paralelas distintas, que não são correspondentes. Agora, olha que interessante. Como foi que esse item A terminou, gente? Ó, a mesma resposta que eu encontrei. Tá? Veja que eu resolvi aqui o item A para vocês aqui em cima, ainda agora, usando outra proporção. Qual foi a proporção que eu usei? Saindo de um trecho de uma transversal, comparando com o mesmo trecho na outra transversal. Quando eu falo mesmo trecho, é o mesmo espaço entre retas, que está no mesmo espaço entre paralelas. Tá? Eu peguei um trecho que está entre R e S, na primeira transversal aqui à esquerda, e comparei com o mesmo trecho na outra transversal, isto é, que está entre as retas R e S. E montei uma proporção. 2 está para x, assim como 5 está para 4. E veja que a gente achou o mesmo valor de x, 8 quintos. Beleza, gente? Então, repito, você tem muitas maneiras de montar a proporção. Tá? Aí, como foi que o autor aqui resolveu o item B? Ele fez montando a mesma proporção que estava no item A, como ele fez o item A. Ele fixou a primeira transversal, pegou o primeiro trecho de cima para baixo. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Também uma possibilidade do teorema de Tales. Tá?
pegou o primeiro trecho na transversal à esquerda e colocou na mesma transversal esse trecho sobre o trecho mais abaixo. Se eu fiz essa ordem, se eu fiz dessa forma, na outra transversal faço igualzinho. Tá bem? Então, ó, o trecho 2x menos 1 está para 3x mais 4, assim como 3 está para 6. Porque aí você pega em cada uma das transversais, numa ordem fixada, ok? Os trechos, primeiro que está entre R e S, e depois entre S e T. Os trechos, então, correspondentes. Tá bem? Aí aqui, ó, multiplica extremos por meios, tá? Multiplica em cruz, não se esqueça. Lembre que você multiplica extremos por meios quando você tem uma igualdade de frações. Aqui, razões, porque eu estou comparando quantidades. E você faz isso por quê? Em matemática vale fazer isso? Na verdade, você faz o seguinte, ó. O 6, que é denominador aqui, ele vai para o outro membro multiplicando, tá? E o 3x mais 4, que é denominador aqui, vai para o outro membro multiplicando, ok? E aí fica 6 vezes 2x menos 1, 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes menos 1, menos 6. 3x vezes 3, 9x. 4 vezes 3, 12. Aí organiza, letrinha para um lado, número por outro, até isolar e encontrar aqui x igual a 6. Bonitinho. Olha aqui outra questão resolvida para vocês verem a aplicação desse teorema, gente. Questão 2. Observe a planta de um loteamento. Olha que interessante. Do lote 1 para o lote 2, para o lote 3 e por mais lotes que viriam, eu tenho planos, eu tenho figuras geométricas planas, cujo contorno permite observarmos que eu tenho em cada lote o quê? Uma forma geométrica equivalente a trapézios. Nós temos trapézios aqui, tá bem? Bom, e a gente vê que no trecho diagonal aqui é uma rua, a rua Galois, que está passando aqui, ok? Pronúncia é essa, Galois aqui, Galois. Esse cara, inclusive, foi um matemático e era francês, a pronúncia aqui é Galois. Tem outra rua aqui por trás, ó, no trecho horizontal, segmento horizontal. Rua Pitágoras, outro matemático também, ok? E aí, nesse exemplo de configuração geométrica, nos foram concedidas algumas medidas, ó. No lote número 1, ao seu fundo, na rua Pitágoras, a extensão desse lote equivale a 12 metros. No lote 2 ele não falou, chamou de x. No lote 3 também chamou de y. E na extensão dos lotes na diagonal, ele também nos deu algumas medidas, tá? No lote 1, o trecho diagonal aqui, ó, mede 13,5 metros. É o mesmo que falar 13,50, tá? Nenhum problema. No lote 2, 15,4, que é o mesmo que 15,40. E no lote 3, 16,3. É o mesmo que falar 16,30. Tá bem? Muito bem. E o que ele pede? Ó? Quais são as medidas aproximadas das frentes dos lotes 2 e 3? Então, eu já sei que esse cara aqui por trás, que é a rua Pitágoras, ele está chamando de frente. Tá? Porque se ele quer as medidas aproximadas das frentes dos lotes 2 e 3, e aqui por trás, na rua Galois, eu já tenho as medidas do lote 2 e 3, 15,4 e 16,3. Então, o que falta, que ele está chamando aqui para a gente achar, que são esses carinhas que ele não deu, ó, x e y. Tá? Lembra, a incógnita está servindo para indicar o que a gente não sabe e que vai descobrir. Então, tanto x quanto y aqui, ó, são as extensões, respectivamente, das frentes dos lotes 2 e 3. Beleza? E aí, gente? O que eu posso fazer para descobrir aqui? Tá? Você não vai lá, chegar na região, chegar lá no bairro, pegar uma trena e sair medindo, né? Com esses dados que estão colocados como que num projeto, num papel, você consegue descobrir quem é x e y, porque esse tipo de configuração geométrica te permite usar o teorema de Tales. Interpretação. O cara olha para esse tipo de projeção aqui, tá? E ele pensa, como é que eu vou descobrir o tamanho que está aqui, o tamanho frontal, a região de frente do lote, que é horizontal, tamanho x e tamanho y, lotes 2 e 3. Eu vou chegar lá no bairro, vou pegar uma trena e sair caminhando de uma ponta a outra? Não precisa fazer isso, tá? Com as informações que estão aqui, como se fosse num projeto de um arquiteto, de um engenheiro, dá para descobrir pelo teorema de Tales. Eu não precisaria ir em loco e medir. Olha que potência esse teorema nos permite aqui
gerar descobertas sem ter que ir lá e medir presencialmente. Tá bem? E se eu não conseguisse medir? Com as informações que estão aqui, eu consigo dizer quanto realmente deverá medir cada uma dessas frentes. Tá? Por que acontece? Olhe para a configuração geométrica. Você tem, olhe isso. Olhe meu pincel aqui agora. Ó. Você tem esse segmento de reta, que você está vendo ele aí, e ele é paralelo a esse, do lote 2. E paralelo a esse no lote 3. Como eu posso garantir que esses segmentos aqui, vou passar agora a cor verde neles, ó. Esse segmento aqui é à esquerda no lote 1, esse é à esquerda do lote 2, este é à esquerda do lote 3. Por que eu posso garantir que eles são paralelos? Observe que no interior desses trapézios, o que foi colocado aqui para a gente, ó, um símbolo que indica ângulo de 90 graus. No outro também, ó, 90 graus. No outro também, um símbolo que indica que nesse canto do trapézio, em cada um deles, há 90 graus. Se há 90 graus em cada um, isso quer dizer que cada segmento desse aqui, ó, este é a esquerda do lote 1, este é a esquerda do lote 2, e este é a esquerda do lote 3, esses três segmentos em verde são paralelos. Porque se os ângulos aqui internos em cada região dessa de trapézio são os mesmos, 90 graus, então eu tenho que esses segmentos de reta, eles nunca vão se tocar. Os ângulos são os mesmos e de 90 graus. Imagine aqui, para você perceber isso mais claramente, que se o segmento aqui, à esquerda do lote 1, ele fosse um pouco mais inclinado assim para dentro, ó. Se ele fosse um pouco mais inclinado aqui para dentro, à direita, o ângulo que estaria aqui não seria mais reto, não seria mais ângulo de 90 graus, seria menor. E se eu prolongo essa reta aqui minha verde, deixa eu fazer de novo para vocês verem, ó. Se eu for prolongando ela, e ao mesmo tempo prolongar a que está à esquerda no lote 2, prolonguei aqui, ó, e prolongar uma inclinada, saindo lá à esquerda do lote 1, elas iam se tocar em algum ponto. Por quê? Não tenho mais ângulos que são iguais. Eu quero que você perceba isso. Se esse primeiro ângulo aqui no lote 1 à esquerda ele não fosse 90 graus, fosse menor, então ele teria uma inclinaçãozinha aqui para dentro, à direita, eu teria um ângulo menor, prolongando esse segmento até um certo ponto e prolongando o outro também do lote 2, eles iam se tocar lá na frente. Logo, não são paralelos. O que você tem como garantia, se ligue nisso, o que você tem como garantia de que esses segmentos aqui em verde, eu vou passar agora, este em verde e este também, eles são paralelos. A garantia disso é o fato de que eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Ou seja, esses três segmentos, eles são perpendiculares com o segmento que é a frente dos lotes. Se os três são perpendiculares com o segmento que é a frente do lote, ora, eles jamais vão se tocar. Os ângulos entre eles está indicando que eles estão, na verdade, lado a lado. Os três formam o mesmo ângulo com a frente do lote. Tá? Então, os três têm a mesma direção. Se os três formam o mesmo ângulo com a frente do lote, essa verde que eu passei aqui, que é a frente do lote, ó, que ele falou pra gente lá embaixo, na questão, se formam o mesmo ângulo, os três, isso quer dizer que eles têm a mesma direção. Se eles têm a mesma direção, então eles estão lado a lado. Esse com esse com esse. Logo, são paralelos. Tá, gente? Eu quero que vocês guardem bem isso, porque você não pode só bater o olho e falar, pelo que eu estou vendo aqui, eles são paralelos. Não, você tem que ter uma garantia geométrica para isso. A garantia vem como? Quando o autor, na questão, diz, como foi na questão 1, ele falou, ó, R e S e T são paralelas. Ele disse, aí tudo bem. Mas na questão 2, ele não disse quem era paralelo. Então você tinha que, observando a figura, enxergar o que na figura vai garantir para a gente que realmente eu tenho segmentos paralelos. O que vai garantir, repito, que esse segmento que eu estou passando na cor verde, esse e esse são paralelos, é o fato de que eles têm o mesmo ângulo interno aqui de 90 graus, formado com a frente do terreno. Ok? Então, se eles são os três perpendiculares com a frente do terreno, na rua Pitágoras, ok? Se eles formam o mesmo ângulo, então eles estão lado a lado. Ok? E se eles estão lado a lado, então são paralelos. Se eles estão lado a lado, porque formaram aqui o mesmo ângulo, ambos os três segmentos são perpendiculares com a frente do lote, isso quer dizer que eles formam o mesmo ângulo com a frente do lote, e se eles formam o mesmo ângulo com a frente do lote, então eles estão lado a lado.
O fato de formar o mesmo ângulo, gente, indica que eles têm a mesma direção. E aí lembre, se tem a mesma direção, então eles estão lado a lado. Aí você supõe o seguinte, ó. Suponha que cada um desses segmentos, a esquerda lote 1, a esquerda lote 2 e a esquerda lote 3, se não fossem assim, perpendiculares, se eles fossem obtusângulos com a frente. Por exemplo, o segmento fosse assim, inclinado para a esquerda, e aqui eu tivesse um ângulo maior de 90 graus, obtusângulo. Mesma coisa aqui com relação ao lote 2 e mesma coisa com relação ao lote 3. Se os ângulos obtusângulos, se os ângulos obtusos fossem de mesmo tamanho para cada retinha dessa, até atingir a frente do lote, se eles tivessem o mesmo espaçamento, tivessem a mesma medida, então esses três segmentos na cor verde também seriam paralelos. Se formaram o mesmo ângulo, então eles estão na mesma direção. Acabou-se! Olha que interessante isso. Ok? Então, por essa razão, posso garantir que esse segmento na cor verde aqui, à esquerda do lote 1, é um segmento paralelo à esquerda aqui no lote 2 e também paralelo, por sua vez, à esquerda aqui no lote 3. Aí eu tenho, olha que lindo, ó, uma paralela, duas paralelas, três paralelas entre si. E tenho duas transversais? Sim. Uma transversal aqui é a rua, a que dá para a rua Galois. E a outra transversal é a que dá para a rua Pitágoras. Acabou, gente. Teorema de Tales prontinho para ser aplicado. Uma transversal que está dando para a rua Pitágoras, outra transversal que está dando para a rua Galois e as paralelas. Olha. Uma, duas, três paralelas. Acabou, gente. Você consegue agora montar qualquer proporção possível entre os segmentos correspondentes. Tá? Posso colocar aqui, ó, 12 está para x, assim como em uma transversal. Lembre que a proporção você pega nas transversais. 12 sobre x, posso escrever como igual a 13,5 sobre 15,4. Já vou conseguir encontrar x a partir daí. Aí, uma vez que eu encontre x, posso fazer x encontrado sobre y é igual a 15,4 sobre 16,3. Acabou. Peguei uma fração de segmentos numa transversal e igualei a fração de segmentos correspondentes na outra transversal. Correspondentes a quem? Aos trechos de uma com relação à outra transversal. O trecho y na transversal que dá para a rua Pitágoras é um trecho correspondente a que trecho que dá para a rua Galois? O trecho 16,3. Porque tanto o trecho y aqui, observe comigo, ó. Precisa apagar, peraí. Tanto o trecho y como o trecho 16,3, eles estão espaçados entre duas paralelas. Esta e esta aqui embaixo. Deixa o meu piloto aí se arrumar. Esta daqui, ó. E esta outra paralela. Ok? Eu posso garantir que essa última aqui também é paralela às demais? Posso, por quê? Porque os lotes têm o mesmo formato. Tá? Então, esse segmento aqui entre o lote 1 e 2. Esse segmento entre o lote 2 e 3. E esse último segmento entre o lote 3 e um lote 4 que teria aqui, se houvesse aqui um lote 4, tá? Lote 4 aqui, se houvesse um lote 4 aqui, ó, tá? Como os formatos são todos trapézios, então eu teria que ter um segmento aqui, realmente, que estivesse na mesma direção que os demais anteriores. Já que eu tenho o mesmo formato, cada qual um trapézio. Lindo, né? Veja que você tem argumento, você não está olhando assim e indo pela visão. Geometria, você não pode ir pelo que a imagem te traz. Você não pode argumentar em cima do que você viu. Tá? Geometria, você tem que argumentar matematicamente em cima das propriedades matemáticas, dos teoremas, proposições, porque o desenho pode vir de uma forma e você, pelo desenho, acreditar que são tamanhos iguais ou tamanhos diferentes, mas você não pode acreditar pelo desenho. Tá? O desenho é um esboço apenas. Você tem que ter a propriedade, a teoria de olhar e argumentar com base nos elementos geométricos que estão ali e indicar se é assim ou se não é. Tá? Veja que a gente só pode falar que esses segmentos aqui na cor verde, estou passando agora, eles são paralelos, só podemos falar que eles são paralelos porque os três estão formando o mesmo ângulo com o segmento na rua Pitágoras. Tá? Então eles têm a mesma direção, se formam o mesmo ângulo, têm a mesma direção, logo estão lado a lado. Esse é o argumento. Ok? Muito bem. Aí veja aqui embaixo, ó, o autor montou tipos de proporções possíveis e encontrou tanto x quanto y. Aqui é y. O autor deixou x, mas aqui embaixo é o y.
Beleza? Agora, olha que interessante. Vamos lá analisar. Primeira proporção que ele montou, 12 sobre x, está para 13,5 sobre 15,4. Perfeito. Encontrou x bonitinho aqui, ó. Depois ele pegou 12 sobre y. Tudo bem, se ele pegar 12 sobre y, está pegando dois trechos em uma transversal. O que ele tem que fazer? Se ele pegar 12 sobre y, na outra transversal, pegar os segmentos correspondentes, que seria 13,5 sobre 16,3. E ele fez perfeitamente aqui, ó. 12 sobre y igual a 13,5, correspondente ao 12 na outra transversal. E o 16,3 que é correspondente ao y na outra transversal. E aqui, ao fim, ele obteve y aproximadamente a 14,5. Está tudo em metro, então aqui também está em metro. 13,7 em metro e 14,5 também em metro. Acabou, tá? Outras proporções se podia montar. Você podia montar, por exemplo, aqui, ó, 12 sobre 13,5 igual a x sobre 15,4. Acharia o mesmo x, assim como eu fiz aqui para vocês o item A da questão 1. Depois, poderia fazer 12 sobre 13,5 igual a y sobre 16,3. E também encontraria o mesmo y, porque você conseguiu montar uma proporção correta com os segmentos entre as paralelas que são correspondentes de uma transversal para outra. Ok? Lembrando aqui, o autor digitou x aqui embaixo, mas claramente a gente está vendo que é um y, tá? Foi o que ele encontrou aqui. Beleza? Muito bem, gente. Então, eu aqui consegui explicar para vocês minuciosamente, repetindo várias vezes algumas informações, incrementando, fazendo referência ao que realmente vocês precisam compreender para, de fato, resolver bem as questões, entendendo o que está fazendo, tá? E ainda mostrei questões resolvidas. E expliquei a resolução já aqui pronta. E como você poderia pegar outros caminhos também para responder, fazendo usufruto do teorema. Tá bem? Pronto. E aí, como desfecho de nossa aula, eu deixo uma pequena lista de exercícios, tá? Um bloquinho aqui de questões para vocês treinarem o teorema de Tales. Esse teorema, de fato, gente, esse teorema você vai usar muito ainda nessa matéria comigo. Quando a gente for falar mais para frente, em breve, de semelhança de triângulos, esse teorema vai voltar a aparecer, tá? Pois em semelhança de triângulos a gente vai falar sobre segmentos de triângulos, quando eu comparo triângulos semelhantes e em que os seus segmentos podem ser postos como proporcionais entre si, tá bem? Então vai voltar essa ideia, uma fração igual a outra fração, igual a outra fração e assim por diante. Então, como tarefinha, quais questões aqui eu deixo para vocês, tá? Essa é a questão número 1, A2 também aqui embaixo, deixa eu baixar um pouquinho mais, A3, observa ela aqui, pode pausar o vídeo aí. Lembra, quando for me entregar as questões, não precisa mandar a pergunta em si, só a resolução. Treinem bastante, já marquei a primeira prova com vocês, lá no mural, tá? Na nossa sala, tá lá marcadinha a primeira prova. Tem tarefas que eu estou passando para vocês me entregarem e outras que eu não estou pedindo para entregar, mas façam todas, tá? É bom para vocês, não se esqueçam. Então, questões 1, 2 e 3, ótimo. Acima aqui, questão 4, também passo para vocês. Questão 5 e questão 6. Serão essas 6 questões, gente. Note que as questões 5 e 6 aqui no nosso material textual têm indicações, né? Tanto a 5 quanto a 6, elas vêm com indicações de serem resolvidas em equipe. Tá? Então, vocês podem, claro, questões 5 e 6, vocês podem conversar entre vocês mesmos, em um grupo de WhatsApp, ou se encontrarem aí em floresta, claro, ou até no dia de aula presencial, em um momento que estiverem disponíveis, para também discutir as questões 5 e 6 em equipe. Quem quiser fazer sozinho também, nenhum problema, mas veja que o autor aqui ele indica que as questões 5 e 6 sejam resolvidas em equipe. Não é porque você vai ter que pegar papel, comprar cartolina, fazer um trabalho de maquete, não. São questões de vestibular, inclusive. A questão 5 caiu na FUVEST, que é o vestibular para entrar na USP. E a questão 6 é uma questão da Unicamp, tá? Que é do vestibular para entrar na Universidade de Campinas, lá em São Paulo. Tá bem? Na verdade, eu acho que ele pede aqui o autor para serem questões feitas em equipe, porque são mais interessantes. O nível de dificuldade ela sobe um pouquinho aqui nas questões 5 e 6, tá bem? E aí, quando você estuda em grupo, realmente dá para você tirar mais dúvidas. Um colega sabe algo, aí o outro não sabia. Aquele que não sabia sabe
certo aspecto do assunto que o outro que sabia aquela parte anterior não sabia, aí vocês vão se ajudando. Entendeu? Então, eu lhes deixo, repito, ó, questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gente, com a explicação dada e com os exemplos aqui resolvidos e explicados para vocês, resolvem numa boa aqui essas 6 questões. Beleza? Muito bem. Até a próxima!